gostoso ver os avisos com eles. Gente, boa noite, a paz do Senhor para todo mundo. Quem está feliz assim, diga amém. Hoje de manhã nós tivemos um culto muito abençoado com a manhã de batismo. Eu amo cultos de batismo. É uma oportunidade que nós temos de vermos pessoas consolidando a sua vida cristã através da decisão de descer às águas e mortificar a vida velha, celebrando o nascimento de uma nova vida em Cristo. Hoje, antes da mensagem, eu tenho uma informação importante para dar à igreja. Tem uma pessoa muito importante que está aniversariando amanhã, e ele se chama Everton Lins. Vamos dar uma salva de palmas para o Everton, irmãos. Presbítero Everton, mais um ano na presença de Deus, isso é bom demais. Eu quero aproveitar que estou vendo o Arthur aqui e parabenizar ao pessoal do Ministério de Artes, do coral e o teatro, que fizeram um culto na quarta-feira maravilhoso aqui. E irmãos, a Ellen, no fechamento do culto, ela deu um show quarta-feira aqui. Eu na quinta-feira fui almoçar no Dragão, tinha um casal que eu não conhecia. Na hora que eu passei por eles, eles me puxaram e disseram: pastor, você não nos conhece? Nós estávamos visitando a Gênesis ontem. Nós ficamos impressionados com os recursos de voz da Ellen. Eu vou pedir para Ellen, essa artista mirim que nós temos, para ficar de pé, para a igreja saber de quem eu estou falando. Olha aí! Ellen, você fechou o culto de quarta-feira com chave de ouro. Que Deus continue abençoando você e renovando a cada dia sua força espiritual, porque talento sem força espiritual não resolve muita coisa, não é? Aliás, um dia eu estava conversando com um usineiro e ele me contou uma experiência interessante. Ele queria contratar um gerente para a usina. Ele ia viajar e pegou o químico assistente dele e pediu para fazer uma entrevista com um rapaz que estava se habilitando ao cargo de gerente. E precisava ser naquele dia, porque o usineiro ia viajar de férias para a Europa. Ele já queria viajar tendo resolvido esse problema. E aí o engenheiro químico passou o dia todinho entrevistando aquele rapaz que era candidato à função de gerente e era químico também. Andaram pela fábrica, visitaram fabricação, moenda. E aí no final da tarde o usineiro passou por esse engenheiro assistente que estava com o candidato na frente dele, e atrás do candidato ele disse, querendo saber se podia contratar. E o engenheiro assistente olhou para ele e disse: talento. Aí o usineiro saiu daquela sala, pegou o telefone e disse: pode contratar. O Marcílio Dias disse que o cara é um talento. E aí viajou e deixou o rapaz contratado. E quando voltou, na outra semana, que percebeu os problemas que o cara estava ligando, que o cara estava criando dentro da usina, e ligou para o Marcílio: Marcílio, rapaz, contratei o cara, que você disse que o cara era um talento, e você, pelo amor de Deus, o cara fez isso na usina. Aí ele disse: ô Zé, eu pensei que estivesse falando um industrial, um cara inteligente, né? Na cara do cara eu ia dizer que o cara não estava qualificado. Você, o tempo todo querendo que eu desse uma posição. Eu falei: talento. Você entendeu que o cara era genial. Eu falei que o cara estava lento. Queridos, tema de hoje, curioso, só está na outra tela, não está nessa tela. Não está conseguindo, né? Mas quando Jesus pregava, não tinha, hein? Ah, tá. Mas quando Jesus pregava, não tinha tela. Ah, voltou, irmãos, agora está certo. Tema de hoje: e se Deus tiver outros planos? Na verdade, essa pergunta ela é uma provocação. Por quê? Porque nós temos sido ensinados na nossa geração que Deus tem que se adequar aos nossos planos. Se Deus não se adequa aos nossos planos, Ele não é o Deus que eu projetei e não serve para mim como Deus. E frequentemente nós percebemos na Bíblia Sagrada a história de muitas pessoas que teve o seu plano de voo de vida completamente e radicalmente mudado por Deus, porque Deus tinha outros planos para a vida daquela pessoa. É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Nós vamos fazer uma inflexão nesse dilema da humanidade,
de que nós queremos controlar tudo, inclusive queremos controlar Deus. E para que eu tenha um relacionamento mais afável, mais amigo, mais confiável com Ele, Ele tem que se adequar aos meus planos, não eu aos planos dele. E por isso, porque nós vamos estar refletindo na palavra de Deus, é no final. Porque nós vamos estar refletindo na palavra de Deus, eu queria que a igreja celebrasse conosco a voz profética de Deus ao nosso coração. Vamos fazer isso no 3? Eu gosto muito de fazer isso, é um dos momentos mais importantes para mim no culto. Sabe por quê? Porque quem convive com pessoa que não celebra as bênçãos que recebe, é muito difícil. E eu posso dizer que o coração de Deus se alegra quando a gente agradece antes de ver o que Ele vai dar, né? E eu sei que Deus sempre nos fala em todos os cultos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Deus fala conosco. Nós aqui e os que estão na internet, nós temos sede de ouvir a Tua voz. Queridos, o texto está em Gênesis, no capítulo de número 11 e versículo de número 4. É um dos capítulos mais curiosos da história do livro de Gênesis, esse livro que supostamente foi escrito por Moisés, e é um dos livros mais interessantes da Bíblia Sagrada, porque ele conta o plano inicial de Deus, como tudo se estabeleceu, como o pecado entrou no mundo, como Deus arranjou circunstâncias para resolver esse problema do distanciamento entre o homem e ele próprio, produzido pelo pecado. E aqui nós temos um momento em que Deus vai apontar o dedo e vai fazer uma interferência no curso natural da vida de alguns personagens bíblicos. E é uma história muito antiga, que tem muito a ver com os nossos dias de hoje, irmãos. Talvez, passando uma leitura rápida pela primeira cidade fantasma que já existiu no mundo, você não se aperceba disso, mas Babel traz recados muito profundos para os nossos corações. E nós vamos começar lendo o texto. O texto diz: venham, vamos construir uma cidade em formato de torre. Essa cidade deve ser tão alta que chegue até os céus. Queridos, esse é um momento em que Deus está recomeçando a história do homem. O pecado havia se disseminado de uma forma tão intensa e a degradação moral havia avançado em uma velocidade tal que Deus idealizou reconstruir tudo, e em parceria com Noé, ele monta um plano e vai estabelecer esse plano através do dilúvio. Eu já começo dizendo que eu amo essa característica de Deus. Deus, ele não age na terra sem parcerias humanas. Ele precisa das parcerias que estabelece com os homens para que o seu plano se estabeleça entre nós. Por isso, muitas vezes ele interfere no curso natural da vida de muitas pessoas, para que o curso e o plano se estabeleça sobre nós e nós possamos realizar a sua vontade aqui na terra. Quando eu estava preparando essa mensagem durante a semana, o Espírito de Deus me trouxe à memória várias circunstâncias que eu vivi na minha vida secular, profissional, no meu ministério, mas teve uma cena que foi hilária. Teve um dos dias que eu cheguei em casa e o Luca, que é um dos gêmeos, que é filho da minha filha mais velha, ele estava desgovernado emocionalmente. Eu ouvi os gritos do Luca já quando eu estava estacionando o carro na garagem. E quando eu cheguei na cozinha, ele estava esparramado lá no chão, e a Kelly, que é a menina que toma conta dele, disse assim para mim, olhando apavorada: "Sorry, você precisa fazer alguma coisa, porque eu estou com medo dele ter uma parada cardíaca." Porque ele soluçava de forma tão intensa no choro convulsivo que estava praticando, que faltava fôlego, de forma que ele chorava e daqui a pouco faltava, aí daqui a pouco o fôlego voltava. E a Kelly não me explicou o que era,
ou não deu tempo de explicar, eu fui me ajoelhando e nos seus ouvidos eu disse assim para ele: conta para o vovô o que é, que eu quero te ajudar. E aí ele disse para mim: é a Lazena. Lazena? Ah, biscoito de Lazena. Aquele não quer me dar um biscoito de Lazena. Irmãos, um mundo desabando sobre as emoções daquela criança por causa de um biscoito de maisena. Aí a Kelly, quando viu ele dizendo isso, disse: seu Harry, é que se eu der o biscoito, ele não almoça e a dona Karina vai reclamar. Eu estou com um prato de almoço dele aqui, ó, pronto para dar. E ele teve a ideia de comer um biscoito de maisena agora, antes do almoço. Ajoelhado do jeito que estava, eu disse: Theo, vamos negociar? Ele disse: vamos, vou. Eu disse: eu vou lhe dar não um biscoito de maisena, eu vou lhe dar 2, mas você só come depois que você almoçar. Tá certo assim? Aí ele olhou para mim, aí enxugou a lágrima do rosto, aí falou: tá. Eu peguei 2 biscoitos, botei nas mãos do Luca e disse para ele: agora vai almoçar, no final você come. E aí eu fui almoçar, e daqui a pouco eu fui lá por curiosidade para ver se ele tinha obedecido a minha ordem e tinha almoçado primeiro para comer o biscoito depois. Ele já tinha almoçado, soltou os biscoitos no chão, nem lembrou de comê-los, e eu tirei uma conclusão óbvia disso. O que fazia ele desgovernado, gritar, berrar em um choro convulsivo, a ponto de faltar o fôlego, não era desejo intenso de comer a lazena, era desejo de controle. Ele estava irritado com a Kelly, porque a Kelly não deixou ele pegar o bendito do biscoito que ele queria comer antes do almoço. E assim começa a nossa história e a nossa trajetória da reflexão bíblica dessa noite. Todo homem, quer seja aqueles que viveram na geração da Torre de Babel, aos que estão vivendo e construindo a sua história de vida nos nossos dias, todos nós, depois do pecado instituído na humanidade através de Adão, nós temos uma necessidade de controle. Amamos controlar o tempo, amamos orar e ficar marcando a hora que Deus vai responder a oração. Quando Deus se demora, nos irritamos com Deus, reclamamos de Deus. Nós gostamos de controlar resultados. Eu, em particular, eu gosto muito de controlar resultados, principalmente quando é do jogo do Flamengo, porque para mim ele ganhava todas as vezes. Mas como eu sei que tem vascaínos aqui, eu vou ficar em silêncio. Amamos controlar a nossa própria vida e a vida das pessoas. Eu, quando vou sair para dirigir, que levo a minha mulher do lado, é impressionante como ela não sabe se submeter à minha condução do carro. Aí você está indo pelo caminho mais longo, aí você está muito devagar, assim a gente não chega. Aí você está correndo demais, a gente pode sofrer um risco de um acidente. Meu amigo, é o tempo todo, da hora em que eu sair de casa até a hora que eu chegar, ela tentando me controlar. Algumas vezes eu já cheguei a dizer para ela, porque hoje o contato da chave não fica mais dentro da chave do carro, ele é uma chave de contato. Eu já cheguei a dizer: pega a chave, eu vou parar o carro no estacionamento para você ir guiando. Por que ela é assim, irmãos? Porque ela não é diferente de nenhum dos homens que eu conheço e nenhuma das mulheres. Nós temos necessidade de controlar tudo, inclusive a vida das pessoas. Nós temos necessidade de controlar o futuro, e nós nos irritamos com a ausência de possibilidade de controlarmos o nosso passado. Eu conheço uma multidão de pessoas presas ao passado por causa disso, porque cometeram ou viveram cenas que de alguma forma geraram destruição emocional na sua vida, e ela não tem como remediar isso, não tem como voltar ao passado, não conhece os efeitos do perdão, não conhece os efeitos do sangue de Jesus, que nos limpa e nos livra de toda a consequência do pecado. E o próprio Satanás muitas vezes fica fustigando na mente daquela pessoa, principalmente na hora mais sagrada da sua vida, que é a hora da noite, quando você tem que recuperar todas as energias que você gastou durante o dia. Você senta a cabeça no travesseiro, aí vem na memória algumas coisas do seu passado que lhe causa muita dor.
E a gente fica irritado, porque o passado já passou, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Mas a grande pergunta que surge então é: de onde vem essa necessidade de controlar tudo à nossa volta? Vem da instabilidade criada pela ilusão de que se eu tiver tudo no meu controle, as coisas estão mais estáveis. Se eu soltar o controle, as coisas se instabilizam. A tradição cristã nos ensinou de onde vem isso. É da quebra de comunhão que nós tínhamos com Deus, porque uma comunhão intensa com Deus nos faz descansar na sua direção e no seu governo sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o nosso futuro. De onde vem esse controle exagerado que nós temos, essa necessidade de estar controlando tudo? Da ausência de oração, porque nós podemos em oração aliviar todas as tensões e podemos construir em parcerias com Deus o nosso futuro e as decisões que nós vamos tomar lá na frente. De onde vem toda essa falta de descanso? Da desconfiança de que Deus não está zelando por nós, que não está cuidando de nós, por conta simplesmente que a ruptura produzida pelo pecado nos distancia de Deus. Eu trabalhei numa indústria, eu estava me lembrando durante essa semana, quando estava meditando nessa palavra, que nós tínhamos um encarregado de parte elétrica, que ele era o indivíduo mais intocável de toda aquela indústria. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar lá, eu vi o boletim. Toda a indústria tem um boletim industrial. A eficiência é medida pela quantidade produzida versus as horas de parada. E eu percebia que 99% das horas de parada daquela indústria, elas apontavam para um problema em parte elétrica. E eu fui conversar com o usineiro, numa reunião que a gente estava tendo. Eu falei para ele: Tom Luiz, tanto problema de parte elétrica. Ele disse: rapaz, você não sabe o quanto eu já investi para ir renovando a parte elétrica dessa usina. A parte elétrica dessa usina é um caos. Graças a Deus que nós temos um fulano, porque quando quebra e quando para, pode olhar, são muitas paradas, mas são paradas de poucos minutos, porque ele conhece essa parte elétrica dessa usina de uma forma tão intensa, que quando ele chega na usina, ele conserta em 15 minutos, 20 minutos, rapidinho ele bota a usina para moer de novo. E eu comecei a apontar os meus olhos para esse comentário do usineiro. Eu disse: tem alguma coisa errada aí. Tantas paradas assim, tantos milhões gastos em renovar o parque fabril da usina no tocante à parte elétrica. Aí eu percebia que a usina só quebrava quando ele estava dentro da usina. Se não tivesse dentro da usina, a usina funcionava, que era uma maravilha. Aí eu disse: rapaz, não é possível que esse cara esteja quebrando essa usina de propósito. Havia uma insegurança naquele homem, que depois, conversando com ele, eu percebi que estava relacionado à sua história de vida, que ele criou um mecanismo dentro da usina. Ele instalou um temporizador de piscina dentro de um quadro elétrico na usina, e a usina parava a hora que ele queria. Quando parava, sem luz, a parte elétrica ficava escura, ele botava todo mundo para fora da parte elétrica e dizia: só sei trabalhar sozinho. Pegava a lanterninha dele e entrava lá, e 10, 15 minutos a usina já estava funcionando, porque ele chegava lá no temporizador e desprogramava ele para estar parado, e a usina voltava a ter energia, tudo voltava a funcionar. Agora você imagina quantos milhões de reais aquele usineiro já não tinha investido em materiais que não eram necessários comprar. Quantos milhões de reais eles já não tinham perdido, porque a usina, a indústria ficava parada por falta de energia, por causa de uma insegurança e de uma necessidade de controle que aquele homem tinha. Todo mundo confiava nele. Chegou, a energia chega. Essa tradição de estar inseguro veio do pecado, irmãos, e nós precisamos vencê-la para não ser consumidos.
E a melhor maneira de vencê-la, a melhor liberdade que nós podemos alcançar nesse castelo de certezas falsas que a construção do controle que nós produzimos com as nossas mãos vai gerar uma vida segura, uma vida abençoada, a melhor maneira que nós encontramos de nos aliviarmos de tudo isso é descansarmos em Deus e deixarmos Ele governar com os seus planos tudo aquilo que nós temos para viver ainda no além, no futuro, nas nossas existências. A liberdade que existe na rendição e em eu dizer para Deus: Deus, as coisas que eu estou vendo que estão sendo construídas à minha volta não apontam para um futuro feliz, para uma vida abençoada, não apontam para o meu ideal de vida, mas se Tu estás no governo de tudo, eu vou descansar em Você. E essa liberdade produzida pelo descanso, ela é alentadora para o coração do cristão. A tradição, já disse a vocês, diz que isso veio do pecado, mas o pecado também gera a falta de entrega, também gera a falta de descanso e produz ansiedade, e tudo isso juntos produz a necessidade que nós temos de estar controlando as coisas à nossa volta. Deus, na sua pedagogia silenciosa, frequentemente desentrona, desconstrói esse cartel ou esse castelo de certezas falsas que o controle produz nas nossas vidas, com mecânicas muito inteligentes. Por exemplo, uma delas na palavra de Deus, e ela é muito interessante. O povo estava atravessando do Egito à terra prometida, um deserto, e houve um momento que eles não tinham alimento para comer, e o desespero foi tal que eles começaram a orar, e Deus determinou que a padaria celestial, a uma hora X do dia, mandasse maná do céu descer sobre a terra. Era uma das cenas mais espetaculares, eu diria cinematográfica. Eu queria ter vivido naquela época para eu estar olhando e vendo o maná descendo para o céu. Irmãos, era a certeza e a confiança de que nós temos um Deus provedor, porque no deserto você não tem caça, no deserto você não tem plantações, no deserto você não tem supermercado, mas no deserto o crente tem Deus. E se crente tem Deus no deserto, vai haver provisão, mesmo que as circunstâncias apontem para um lugar extremo, onde nada pode ser resolvido. Todos os dias, naquela hora do dia, o maná descia. Mas Deus deu uma recomendação específica acerca daquele maná a Moisés, e pediu para que Moisés passasse ela ao povo. Isso está em Êxodo, capítulo de número 16, versículos 19 a 20. A Bíblia diz que Deus comunicou a Moisés: instrua ao povo que nenhum deles pode deixar o maná para o dia seguinte, porque no amanhã eu vou renovar o maná que foi enviado hoje. E obviamente que quando Moisés ele transmite essa notícia para o povo, se espera que o povo obedeça. Pegou uma quantidade de maná que dava para se saciar, comeu o maná, não guarda para o dia seguinte. Mas a história bíblica em Êxodo 16 não conta isso. Diz que eles começaram a esconder maná nos bolsos da calça, nos bolsos da blusa, no alforje, por tudo quanto é lugar. Eles começaram a esconder, porque vai que, né? Vai que amanhã Deus está muito ocupado e o padeiro lá no céu não foi trabalhar. Vai que o moinho de trigo não forneceu o trigo que faz o maná, né? E não vem amanhã, eu já tenho o maná de amanhã. E a descoberta deles, produzida por essa necessidade exagerada de controle, movida pela insegurança que eles tinham no coração de que Deus não ia renovar o sustento no dia seguinte, fizeram ele armazenar manás, e quando eles foram perceber, os manás estavam cheios de bichos. Quem tem nojo de tapuru, faça assim.
cheio de bichos, porque não tinham obedecido a Deus. Não dava para guardar de um dia para o outro. O que Deus queria ensinar, irmãos, Deus queria ensinar dependência diária. Deus não gera acúmulo na vida do crente, para que ele não torne o acúmulo o fator de segurança da sua existência. Quem acumula pensando que está seguro, porque tem o controle de um acúmulo folgado, saiba, a nossa segurança é estar em Cristo. E se Ele não for o provedor das nossas vidas, por mais acúmulo que a gente tenha, nada é suficiente para gerar estabilidade na nossa existência. Eu gosto da cena em que os discípulos perguntaram a Jesus como deviam orar. E Jesus ensinou: quando vocês orarem ao Pai, vocês orem assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que coisa interessante. Era Jesus ensinando um princípio que é divino. Deus cuida de nós diariamente. Deus ama a nossa existência em uma relação tão próxima, que não há um dia das nossas vidas que os seus olhos não estejam sobre nós para produzir provisão, direção, sustento, para abençoar a nossa vida. Uma coisa curiosa com relação à instrução do maná, é que na mesma instrução que Deus deu a Moisés, em Gênesis 16, de que eles não podiam guardar para o próximo dia, Ele também deu nos versículos 23 e 24, mas há um dia, um único dia que é especial, o sexto dia, porque Ele havia instituído que o sétimo dia era do descanso, e se eles fossem colher maná, para trazer para as suas famílias, isso era trabalho. Então na sexta-feira, o maná colhido tinha que ser para a sexta, e para o sábado, que era o sétimo dia do judeu. E quando isso acontecia, de um dia para o outro, aí o maná não apodrecia, não dava bicho no maná. O que prova, irmãos, e reforça que isso não era um fenômeno biológico daquela massa. A massa ficava pútrea de um dia para o outro, quando eram os dias que eles não podiam guardar para aprender dependência diária. Vou repetir, para aprender dependência diária. Mas no sexto dia podia armazenar, e o maná do sétimo dia armazenado estava intacto, como o maná na hora em que ele descia do céu. Era Deus, de uma forma espiritual e pedagógica, falando conosco: para com essa mania de controle, porque a cada dia pertence o seu mal, e em todos os dias eu cuido da vossa provisão. Eu, em especial, irmãos, quando me converti, eu trouxe um trauma profundo da minha infância e da minha adolescência, porque meus avós e tios avós, eles eram milionários, eles eram industriais muito grandes aqui em Alagoas, e na minha infância eles começaram a se desentender, e na minha adolescência eles venderam a usina, e quando venderam ela estava quase quebrada, por causa de erros estratégicos produzidos pela falta de unidade, e por algum acúmulo exagerado, que alguns deles começaram a desejar ter, porque quando perceberam a desunião dos irmãos, aí começaram a desviar dinheiro da empresa para armazenar em contas pessoais, de forma que se a usina quebrasse, ele estaria numa situação estável. Isso me gerou, no começo da minha fé, uma incerteza em relação aos dias de amanhã, que eu tinha medo até de casar e não ter dinheiro para sustentar uma família. Isso gerou uma necessidade exacerbada de controle. E quando eu olho para aquele povo lá, que construiu Babel, eu fico pensando, o que motivou aquele povo a querer construir uma cidade vertical?
que eles pudessem tocar os céus com ela. O que motivou o povo hebreu, mesmo sob instrução de Deus, querer guardar maná para o outro dia, quando Deus já tinha dito que não guardasse. E eu penso que tem 3 elementos que influem na mente humana desde aquela geração, mas alcança a nossa na mesma proporção. O primeiro fator de instabilidade emocional que gera essa necessidade que nós temos de controlar todas as coisas é a mente de escassez que é produzida pelos anos de escravidão. Os hebreus ficaram escravos 70 anos no Egito. A escassez era a marca daquela geração, e eles tinham medo de não ter para o dia de amanhã. Por isso que eles começaram a guardar maná. Quando você olha para a geração dos filhos de Noé, que começaram a construir a Torre de Babel, por que eles começaram a construir a Torre de Babel? Por causa da escassez de segurança. Eles eram egressos de uma geração que viu o mundo todo ser dizimado por um dilúvio, e eles pensavam com a mente escravas que tinham: vai que Deus, em um dia mal-humorado, resolve acabar tudo de novo com água. Se nós tivermos uma cidade vertical, a gente vai para os andares de cima, não é? Fica fácil da gente não morrer afogado. Ora, Deus já havia dito que se arrependeu de ter destruído o mundo com água, e tinha feito uma aliança com os homens de que jamais destruiria o mundo por inundação, e deu uma figura profética, o arco-íris. Ele disse: eu vou dar um arco colorido, que todas as vezes que você vê esse arco desenhado no céu, sou eu avisando a humanidade: fiquem tranquilos, as minhas alianças são estáveis, nunca mais eu vou destruir o mundo com água. Mas também percebo, irmãos, que esse instinto humano pelo acúmulo produzido pela mente escassa de escravidão não se deu apenas pela escravidão egípcia, ou pela escravidão do medo e do pavor da geração pós-diluviana. Nós somos egressos de uma escravidão. Nós fomos escravos do pecado, e o pecado tornou a nossa vida profundamente escrava, vulnerável. Nós não tínhamos acesso fácil a Deus, nós não tínhamos a segurança de um Deus paternal que cuida de nós todos os dias. E quando a gente chega na igreja, a gente precisa se libertar dessa mente escrava. Quando eu era novo convertido, a gente cantava um hinozinho que dizia: do Egito escravo fui, sim, sim, eu fui, mas fui, não sou mais. E a minha vida não pode ser o subproduto daquela geração. Eu não posso reproduzir a necessidade de controle por causa de insegurança da minha existência. Eu percebo também, irmãos, que o controle produz uma ilusão. Guardar maná ou fazer aquela torre produzia uma falsa segurança no coração das duas gerações, porque nada é seguro fora da presença de Deus e fora do governo dele. E eu percebo ainda um terceiro fator que influi aquela geração, mas alcança a nossa. Nós temos uma dificuldade com esse negócio de dependência diária, que é um negócio sério. Como essa história, eu tenho que orar pelo pão do dia todo dia, a minha provisão de amanhã não está garantida, a minha segurança amanhã não está garantida. Irmãos, Deus, Ele é o estabilizador de todas as coisas, e não há segurança fora da sua presença. Quanto mais intensa for a sua comunhão com Ele, quanto mais intensa for a sua proximidade com Ele, mais segura estará a sua vida. Em tese, nós baseamos toda a construção da nossa vida com planos que nós fazemos, e não está errado planejar, não está errado você desejar ter uma faculdade, uma pós-graduação, estudar para um concurso, querer ter um bom emprego, um emprego estável, ganhar um bom salário. Não está nada errado isso. O que é errado é você confiar nessas coisas.
Porque eu já vi muitas pessoas que confiaram nessas coisas e os planos de Deus chegaram sobre a sua vida e produziram tudo diferente daquelas expectativas que eles criaram nos seus corações. Diferente do Luca, que queria controlar a babá pelo berro e pelo capricho, Deus não é acumulador de nada, porque Ele pode tudo. E tudo o que Ele deseja é nos fazer descansar nas suas providências, porque diante da sua presença sempre haverá provisão. Eu vou repetir para você que vive tenso, preocupado com o futuro e com o dia de amanhã: na presença de Deus sempre haverá sustento e provisão. Na presença de Deus sempre haverão providências e cuidado. Na presença de Deus sempre haverá descanso. Eu gosto do salmo que diz que Deus cuida de nós até quando nós estamos dormindo. Irmãos, eu já passei, como qualquer ser humano comum, problemas que, se eu compartilhasse com a igreja, vocês iam dizer: como é que ele está suportando isso? E a minha válvula de escape era o sono. Nesses dias de muita pressão e de dificuldades extremas, eu aprendi que quando eu descanso a minha cabeça no travesseiro e eu faço aquela oração, se eu cumpro o salmo que diz que você cuida de mim enquanto eu durmo, vai produzir na minha mente uma mente tranquila. Em paz deitei, em paz peguei no sono. Esse é um estado que só os libertos, os livres, os de comunhão com Deus alcançam em Deus. Não há por que se estressar, porque os nossos dias estão seguros debaixo das suas potentes mãos. Mas é um processo de libertação que você tem que viver na sua vida. Não é fácil. A libertação muitas vezes tem que ser diária, para você aprender a viver debaixo da dependência de Deus. Querendo caminhar para o último passo da construção da nossa mensagem, eu quero lembrar de uma irmã que congregou conosco, e eu estive sobre o pastoreio da vida dela. Ela tinha uma história muito interessante, que dividida hoje com vocês pode trazer algumas lições. Ela viveu debaixo de uma casa que os pais não lhe deram uma formação muito confortável. O pai era muito opressor e a mãe tinha medo do pai. Ela foi apaixonada por um rapaz na sua adolescência, e o pai, extremamente controlador da vida da família e racista, não permitiu o namoro da sua filha com aquele rapaz porque ele tinha pele escura. O rapaz se sentiu ofendido, foi namorar com outra mulher e casou com aquela outra mulher. Mas a paixão no coração daquela moça nunca arrefeceu. Ela se converteu, mas alimentava a esperança de um dia aquele homem ficar viúvo e ela ir lá, agora que o pai dela não existia, e ela dizer: agora eu posso, eu queria namorar com você e casar com você. E muitas vezes ela vinha conversar comigo e eu conversava com ela abertamente sobre esse assunto, e eu percebia que ela estava sob um controle estressante de futuro e perdendo a oportunidade de se relacionar com outra pessoa, ser feliz com outra pessoa, amar outra pessoa, porque na sua mente ela concebeu a ideia que para ser feliz só seria com aquele homem. Ela esperou a vida inteira por uma viuvez daquele homem, e que curioso, quem ficou viúva foi a esposa do rapaz. Ela nunca conseguiu casar com ele. Por que isso? Porque ela fazia planos que eram humanos, quase, inclusive pecaminosos, porque o rapaz tinha esposa. Eu só não digo pecaminoso porque ela respeitava o casamento daquele rapaz. É só se ele ficar viúvo. Mas se você olhar, ela tinha um sentimento egoísta que queria matar a mulher do rapaz. Não deixa de ser um pecado. Muitas vezes eu confrontei ela, mas a necessidade de controlar inclusive a sua vida emocional fê-la
determinar que para ela ser feliz era daquele jeito ou nada. Quando eu olho para a Torre de Babel, a primeira cidade fantasma que houve no mundo, eu fico pensando, Deus tinha um plano muito diferente para a vida daqueles meninos. Quando você abre o livro de Gênesis, no capítulo de número 11, as primeiras palavras do capítulo já nos comunicam isso. Olha, houve um tempo em que todos os habitantes do mundo inteiro, eu vou repetir, houve um tempo em que todos os habitantes do mundo inteiro falavam uma língua só. Todos eles se entendiam em um idioma só. Mas por causa desse desejo de independência daquela geração pós-diluviana, dos filhos de Noé, de construir uma cidade que produzisse uma segurança falsa, segurança humana, segurança baseada numa construção, diz que Deus olhou para aqueles meninos e disse: como assim? Deixa eu ver mais de perto. No capítulo de número 11 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus desceu do céu e veio ver de perto o que era aquilo. E em um dos textos mais curiosos da Bíblia Sagrada, a Bíblia nos conta que Deus ficou literalmente incrédulo. Já viu Deus incrédulo, Deus sem crer, com a capacidade perceptiva adoecida daquela geração, de achar que Deus vai trair os seus próprios princípios. Deus já tinha falado em Gênesis 9:15, com dilúvio não mais, mas aquela geração percebeu de forma equivocada: com dilúvio pode ser, vai que no outro dia ele mal-humorado, ele perceba que nós estamos pecando de novo, vamos construir esse negócio. Babel era a arquitetura do medo e a tentativa de controle baseada na insegurança. Eles pensaram assim: nós vamos construir uma cidade vertical, uma cidade que alcance os céus, uma cidade que nós possamos nos comunicar diretamente com Deus. Se um dia ele amanhecer mal-humorado, que quiser destruir tudo, a gente vai subindo para os andares superiores e nós vamos ter uma conversa tete a tete com eles. Os céus precisam nos ouvir. E eles começaram a construir a Torre de Babel, irmãos, sobre a égide de alguns princípios que estão escritos todos em Gênesis 11. Construir uma cidade que alcance o topo do céu. Eles queriam chegar na morada de Deus, mas não queriam chegar diante de Deus adorando, irmãos. Na nossa geração, nós aprendemos que chegar à presença de Deus é a coisa mais fácil do mundo. Basta a gente começar a adorar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Por isso, irmãos, que um dos momentos mais importantes do culto é o momento do louvor. Há muita cura, há muita libertação, há muita ação de Deus, há muito cuidado de Deus, há muita providência divina enquanto nós cantamos. A gente tinha um louvor que a gente cantava muito antigo, que dizia assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Prenderam Paulo, estava na cadeia, apanhou porque estava pregando o evangelho, e exorcizou uma menina que adivinhava. Ele podia estar fazendo muitas coisas naquela hora, resmungando, reclamando, orando malcriado com Deus. A Bíblia diz que Deus o visitou em um momento que ele estava adorando com louvor. Mas aqueles homens quiseram chegar à presença de Deus através de uma ascensão forçada, mecânica, através de uma torre, uma cidade vertical. Há um segundo princípio curioso nisso, porque em dado momento eles disseram assim: nós vamos ficar famosos. E é interessante que o homem tem assim uma alucinação de achar que por construir prédios altos a fama vai ser muito grande. Nunca, em tempo nenhum da história, isso saiu da mente humana. Nós fomos na Coreia, pastor Zé Carlos foi na Coreia esse ano, eu fui o ano passado. Eu visitei o Burj Khalifa, que é um dos prédios mais altos do mundo, se não o mais alto do mundo ainda.
não é? Na Malásia tem as torres gêmeas da Petronas, aquela firma de petróleo. Uma das coisas que mais me impressionaram no Burj Khalifa é que quando você vai subindo 158 andares para cima, você faz 158 andares em 1 minuto, você não sente a velocidade. O curioso, eu fiquei pensando, quando esse negócio partir aqui, que o guia, ele fez um medinho a gente, ele disse: olha gente, a gente vai chegar em 1 minuto lá em cima, então se preparem, porque a subida é como a de um foguete, vocês vão sentir o impacto da saída do solo. A gente não sentiu nada. E quando desce 158 andares para chegar no térreo, de novo a chegada é suave. Tecnologia pura, irmãos. Mas por que construir um prédio tão alto? É a loucura de estar sempre no seu país com um prédio mais alto do que o país que construiu o segundo mais alto. E quando um país constrói o mais alto, o outro já está pensando em construir o mais alto que aquele. Essa alucinação da fama, ela bateu naquela geração pós-diluviana, porque eles disseram assim: e nós vamos ficar famosos, porque na nossa cidade, só na nossa cidade, no nosso local, só no nosso lugar, a gente vai ter um acesso direto a Deus de forma mecânica. Se a gente tiver alguma coisa para reclamar de Deus, a gente sobe os andares superiores e a gente vai até os céus. Que petulância, irmãos. Mas havia uma outra coisa, que era uma infração a uma ordem divina. Deus disse para os homens se espalharem pela terra, e eles disseram: vamos construir uma cidade vertical, para que nós não precisemos nos espalhar pela terra. Construir na horizontal faz com que as cidades fiquem muito espalhadas, na vertical vai deixar a gente condensado, e juntos a gente vai ter mais proteção. Era insegurança, medo de futuro, não queriam cumprir a ordem de estarem separados. Tudo isso, irmãos, pela ideia de ter controle. Eu aprendi que o melhor de todos os controles que eu possa pôr na minha vida é deixar todo o governo da minha existência, inclusive o governo do meu futuro, nas mãos de Deus. Babel não foi condenada pela obra que estavam fazendo dela, ela foi condenada por ser um substituto da confiança que só em Deus o crente tem. Tentaram garantir o que Deus prometeu, que não ia ser mais destruídos por dilúvio, fazendo uma torre. Tentaram evitar o controle de Deus. Se Deus um dia acordar mal-humorado, a gente sobe até lá em cima onde Ele mora. Agora a torre nos fará alcançar lá em cima onde Ele mora. E tentaram segurar o que Deus já governa com muita suavidade. E por conta disso, irmãos, Deus olhou assim: eu gosto da forma divina de resolver problemas. O homem quer resolver tudo no grito, né? Só as mulheres que têm maridos que querem resolver no grito quando ela está fazendo alguma coisa que ele não gosta. Olhe para mim e sorria. E o marido: não olhe não, senão você vai ter raiva. Ih, meu Deus do céu, quanta mulher sorrindo. É da natureza humana. E não sorria não, meninas, porque vocês também gritam, viu? A minha mulher tem hora, quando ela está brava, eu olho assim para ela e disse assim: tu estás confiando em quê desse tamanho assim, do jeito? Ela olha para mim e diz assim: se eu ficar mansa, você passa por cima de mim que nem um trator. Já não tenho tamanho, preciso pelo menos estar em posição de voz. É do homem resolver no grito. Deus não ralhou com aquela meninada trelosa que estava fazendo tudo diferente do que Deus havia mandado. Sabe o que Deus fez? Fez isso, confundam as línguas deles, que assim eles nem terminarão essa cidade e se espalharão pela terra. Aí você vai na Alemanha, o alemão fala alemão. Você vai na Holanda, o holandês fala holandês. Você vai nos Estados Unidos, na Inglaterra, os americanos, os ingleses falam inglês. Vem no Brasil, a gente fala português. Vai em Portugal, eles falam português. As línguas se miscigenaram na terra desde aquela geração, irmãos. A maldição de falar muitas línguas, isso é uma maldição, é um juízo divino. Nos alcançou, e é a voz profética de Deus dizendo: olhe para as línguas, não são tantas. Isso aconteceu porque vocês não aprenderam a confiar em mim. Vocês não deram o governo das suas vidas aos meus planos.
Quando eu quiser mudar os planos das suas existências, confiem, porque o resultado final sempre será melhor do que os destinos que vocês programaram e projetaram. Eu queria encerrar essa mensagem provocando você em um contraponto. Irmãos, ainda que nós tenhamos a percepção de que eu estarei mais seguro se eu tiver o controle de tudo, isso é uma ilusão. E eu vou só lembrar de algumas coisas que já aconteceram na vida de alguns personagens, para que você entenda que o melhor lugar de nós estarmos é descansando debaixo das mãos de um Deus que governa todas as coisas. Um dia Jó foi visitado por tragédias infames. O próprio Satanás produziu aquela luta contra a vida de Jó. O sucesso de Jó esteve residindo no fato de que ele se resignou com os planos de Deus. Quando a mulher dele mandou ele praguejar, ele disse: mulher, eu seria louco se fizesse isso. O Deus que me deu foi o Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Lá na frente, quando Deus estava restituindo tudo na vida de Jó, ele proclamou de forma lírica e poética uma frase, que essa frase é tema para a minha vida: eu sei que nenhum dos teus planos pode ser impedido, inclusive os planos que você tem de abençoar a minha vida e de me guardar em todos os processos pelos quais eu venha passar sobre ela. Não venha me dizer que você acha que Davi planejou enfrentar Golias. Você acha isso? De verdade? Não planejou. Aquilo não foi um planejamento humano, foi Deus na sua forma hilária de resolver problemas, dizendo assim: eu vou derrotar esse bestão aí, esse gigantão da cabeçona, com uma criança e um seixo. Porque quando Deus quer resolver, Ele não vem pelas formas triviais. Ele pegou uma criança sem armadura, sem flecha, sem escudo. O Davi e fulminou Golias. Você acha que Daniel queria enfrentar leões famintos? Não. Daniel foi para lá porque resolveu ser fiel a Deus, ainda que isso custasse o preço da sua própria existência. E pela sua fidelidade Deus o guardou, irmãos. Eu fico pensando, as noites naquela região são muito frias. Eu fico imaginando Daniel de noite com frio naquela cela cheia de leões, e ele se esgueirando em um leão, se encostando nele. Ô seu leão, me permita aí, mas vou ter que encostar aqui perto de você para me esquentar, está frio demais, eu estou sem lençol. E o leão olhando para o Daniel e dizendo: não posso mexer com esse menino não, que esse menino tem proteção de Deus. Ana precisou orar muito, porque era estéril para ter um filho, mas ela nos ensina que depender de Deus é alcançar provisão. E ela engravida, e ela nos dá uma segunda lição mais preciosa do que a primeira, que tendo recebido aquela dádiva de Deus, o Samuel, ela devolve para Deus. Ela diz: Deus, você me deu, está aqui nas tuas mãos, faz dele um profeta que restaure essa geração que já se perdeu de profetas distantes de você. E a Bíblia diz que Samuel foi um dos maiores homens de Deus na terra. Não vai aqui me dizer e nem tentar me convencer que Jesus, ele veio para morrer na cruz porque ele amava a cruz. Não é verdade. A Bíblia diz que Jesus se angustiou nas horas que a cruz se avizinhou da sua vida. Chamou os discípulos, aquele corpo mais íntimo do corpo apostolar, para vigiar com ele. Nenhum deles conseguiram ficar sem dormir. Eles sentindo a dor do abandono, a dor de ter que enfrentar a morte dilacerante, iam rasgar as suas carnes. Ele chegou a orar: Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele nos ensina, da forma que ele reconstruiu a trajetória da sua oração, a fazer o mesmo em nossas vidas quando oramos a Deus.
Mas se não tiver um outro plano, que seja feita a sua vontade e não a minha. Deus não tinha um outro plano. O plano de Deus era levar Jesus à cruz e com a sua morte Ele pagar o perdão dos nossos pecados. O homem tem uma dificuldade muito grande se ele não controla as coisas na palma da sua mão. De criança, como Luca, a um adulto quase partindo para a maturidade, ainda muito jovem, mas partindo já para a maturidade, como eu. Mas o lugar de estar bem seguro é quando nós soltamos tudo nas mãos de Deus e suas mãos começam a governar os dias das nossas vidas. Temos tanta dificuldade com isso, irmãos, e eu vou provar a você, não através de palavras, mas através das suas orações. Eu garanto que você já fez orações assim: Senhor, olha para esse meu problema, você ainda não resolveu, eu já tenho lhe apresentado esse meu problema, eu já vi você respondendo a muitos, mas a mim você ainda não respondeu, eu ainda estou de posse do meu problema. Sabe por que esse problema ainda não foi resolvido? Porque ele ainda é seu. A oração sábia: Senhor, está aqui esse problema que está afetando a minha vida, eu vou devolver ele para você, porque eu não tenho habilidades, poderes e nem força sobrenatural para resolvê-los, mas eu vou entregar nas tuas mãos, na confiança de sequer eu vou precisar lembrar a você de que eu já os entreguei, porque você é um Deus que tem agenda e não se esquece de mim. E vez que você, Jesus, já foi Deus respondendo, vocês viram? Ele potencializou a minha voz. Vez que você já entregou nas mãos de Deus, o seu problema deixou de ser seu problema, já é um problema de Deus. Você entendeu isso? Digam amém. E se entendeu e resolveram descansar nas mãos de Deus, vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Eu vou deixar vocês com esse louvor, daqui a pouco eu volto para nós encerrarmos o culto com oração, com convite, mas eu vou deixar com uma pergunta na mente, coçando o juízo de vocês. Eu vou pedir a vocês para ficar de pé, porque para louvar com o diafragma aberto, a gente louva com mais, adora com mais intensidade. Eu vou deixar uma pergunta coçando o juízo de vocês. E se Deus resolver mudar os planos que você tinha construído para você mesmo, como você vai reagir?